Certamente o Senhor, através desta mensagem, quer lidar em uma área que eu acredito que é de suma importância para todos nós. Eu espero que, no nome de Jesus, o meu querido e meu amado amigo Espírito Santo possa iluminar nos olhos do nosso entendimento, que Ele possa falar a você que está aí nos assistindo e a todos os que estão aqui, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Louvado seja e glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Queridos, por gentileza, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no coração aí. Coloca em nome de Jesus. Porque nós vamos falar sobre cordas de coração hoje aqui, para a glória e louvor do nosso Deus. Fecha os teus olhos e diga: Pai, Tu conheces o meu coração, e nele estão os meus sentimentos, e eu te peço, usa o teu servo, pelo Espírito Santo, fala comigo nesta noite, em nome de Jesus. Faz uma oração a Deus agora você. Pai, usa-me como teu instrumento neste momento, fala conosco, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E aplauda Jesus bem forte então. Queridos, Isaías capítulo de número 45. Gênesis capítulo de número 45. Nesses dias eu estava consultando ao Senhor, estava fazendo algumas perguntas. E dentre muitas perguntas, das mais que eu mais insisti, foi esta: Senhor, por que Jesus de Nazaré demora tanto para voltar? Por que uma demora tão extensa como essa? Eu sei, biblicamente falando, que a palavra do Senhor nosso Deus nos diz que o nosso Deus, Ele atarda a volta de Cristo, para que se possa alcançar o maior número de pessoas, para que esses possam serem salvos. Claro, é muito bom que nos asseguremos da nossa salvação. Você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus de Nazaré, e temos a certeza da nossa salvação. Glória a Deus por isso. Porém, nós temos que nos lembrarmos que existem muitos que ainda não aceitaram a Cristo, e outros que aceitaram a Cristo, mas se desviaram do bom caminho. E se nós perguntássemos a esses se eles gostariam que o Senhor Jesus voltasse, certamente ele iria dizer assim: não, agora não, porque eu ainda preciso me consertar com Deus, eu ainda preciso aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Então você veja que de princípio seria muito bom que Jesus de Nazaré pudesse voltar agora, nesse exato momento. Nossa, Ele nos pegaria dentro de uma igreja, ouvindo a sua palavra, e principalmente de pé, servindo para louvor e glória do seu santo nome. Porém, seria um pouco meio que egoísta da nossa parte pensarmos assim. Era mais ou menos pensarmos somente na nossa salvação, porque para a glória de Deus, olhando para nós mesmos, acreditamos que pela vida que nós estamos levando, estamos salvos. Porém, Jesus de Nazaré nos assegura que uma vez em que Ele tem as suas 99 ovelhas dentro do seu aprisco, e esses estão assegurados para a sua salvação, o próprio Senhor Jesus nos diz, como bom pastor, que Ele deixa essas 99 no aprisco, e a Bíblia diz que Ele sai em busca de uma que se perdeu. Olha o que é que Ele nos dá a entender. Então Ele nos dá a entender que uma vez que nós já estamos assegurados nele e salvos nele para louvor e glória do nosso Deus, então Ele vai em busca das que faz a parte da centésima. Ele vai em busca da que está perdida, da que está desgarrada, da que está ferida, das que está machucada e tanta coisa mais. Bem,
Essa foi a primeira resposta que ele me deu nas orações que foram feitas nesses dias. Mas eu gostaria que verdadeiramente peça ao Espírito Santo que ele possa me ajudar acerca disso. A segunda resposta que ele me deu foi a seguinte: a segunda resposta acerca da demora da volta de Cristo, infelizmente, é causada por nós mesmos. Nós mesmos, infelizmente, seres humanos, independente de ser cristão ou não cristão, porque envolve os dois lados. Então não adianta ficarmos naquele pensamento de que só o ímpio. Não. É os dois lados, tanto cristão como não cristão, tanto crente quanto ímpio, não importa. Que nós, na verdade, somos os grandes responsáveis pela sua demora, a sua volta. Mas por conta de quê? Bem, por conta de que, infelizmente, nós mesmos causamos esta demora. E como é que nós causamos esta demora? E nessas respostas das orações, eu gostaria de que, em nome de Jesus, pudéssemos pararmos um pouco para entender acerca deste assunto. Aqui no livro de Isaías, capítulo 45, o Senhor nosso Deus nos dá uma deixa. Olha o que é que ele diz, versículo de número 2. Diz assim: eu irei adiante de ti. Quem está nos dizendo isso? O Senhor nosso Deus. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém, pessoal? Agora eu vou ler mais uma vez, e quem recebe, você vai declarar em nome de Jesus. Você vai declarar: eu recebo. Amém? Você que vai receber, para a glória de Deus, você mesmo vai declarar se você quer receber ou não o que está escrito aqui. Então vamos lá. Começa da seguinte forma. Vamos aqui. Eu irei adiante de ti. Quantos aqui de verdade recebem o próprio Deus ir adiante de si? Amém? Você recebe isso? Mas recebe de verdade? Glória a Deus. Então vamos lá, mais uma vez, que é para você entender. Quantos aqui, quando eu lhe disser o que está escrito, quantos aqui recebem? Então você, ao ouvir, não é por obrigação, não é por devoção, não é por uma cartilha também, não. Tem que vir do coração, tem que vir de dentro de você. Porque o nosso Deus, ele vai fazer esta pergunta a mim, como me fez, como também a você está fazendo agora. Então, quando você entender, e você realmente entendendo, você vai dizer: eu recebo. Amém? Glória a Deus. Mas não é aquele eu recebo para dentro, não. É aquele eu recebo com a voz audível de verdade, tá bom? Vamos lá. Quantos aqui, no nome de Jesus, quer? Porque assim está escrito: eu irei adiante de ti. Quantos aqui querem que o Senhor vá adiante de si? E endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas. E aí ele então diz o porquê de tudo isto: para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então ele me conhece, te conhece, nos conhece pelo nosso nome. Mas não só conhece a mim, conhece a você, ou nos conhece pelo nome, como ele conhece a toda e qualquer criatura e feitura sua. Porque todos, na verdade, são obra das suas mãos. Todos, seja ele aonde quer que seja, assim como você que está aí me assistindo, você também. Ele a mim me conhece pelo meu nome, e ele a ti te conhece pelo teu nome. Ele nos conhece pelo meu, pelo seu, pelo nosso nome. Então ele nos conhece.
Talvez haja pessoas que moram na mesma rua em que você mora e não sabe o teu nome. Deus sabe. Talvez lá onde você trabalha, tem pessoas que passam por você e não sabem o seu nome. Deus sabe o seu nome. Talvez você tenha familiares seus que nem você os conhece, nem eles te conhecem, mas faz parte da tua parentela e não te conhece pelo teu nome, mas Ele, o Senhor, a mim, a você, a nós, Ele nos conhece pelo nosso nome. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você, quando está caminhando na rua, pessoas vão, pessoas vêm, passam por você e não falam contigo porque não te conhecem, também não te conhecem pelo teu nome. Porém, mesmo você andando em pleno centro da cidade, Deus te conhece pelo teu nome. Olha que coisa interessante. Dentro da igreja em que você congrega, talvez nem o seu pastor te conhece pelo teu nome, ou as pessoas, membros do mesmo ministério da mesma igreja, ou obreiros, te conhecem pelo teu nome, mas Deus te conhece pelo teu nome. Olha que coisa maravilhosa. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que o meu, o teu, nosso nome é mencionado todos os dias. A Bíblia diz que Deus faz menção do meu, do teu, do nosso nome todos os dias. Todos os dias o seu nome é pronunciado por Deus. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus faz menção acerca do meu, do teu, do nosso nome. É mais ou menos uma lista de chamada, mais ou menos isto. Quando você adentrava uma sala de aula, não sei nos dias de hoje, mas acredito que ainda talvez ainda tenha, que hoje é tudo muito moderno, mas eu me lembro do meu tempo. Me lembro que uma das coisas que eu mais gostava era da lista de chamada. Mas por quê? Porque ali já se comia uns 7 a 10 minutos só com a professora falando o nome dos alunos. Eu já sabia que era 10 minutos a menos de aula, era 10 minutos a menos escrevendo, era 10 minutos a menos fazendo tarefa. Rapaz, eu amava aquele momento. Quando ela não fazia, eu já ficava meio triste. Mas por outro lado eu me alegrava. Por quê? Porque eu sabia que na próxima aula ela ia pegar mais tempo. Por quê? Porque ela ia ter que anotar em 2 lugares: na data em que ela não tinha chamado e na data que ela estava chamando. Olha que coisa boa. Pois é. Então é mais ou menos assim como que numa sala de aula. Isso é importante você saber. Isso é importante demais você internar isso dentro de você. Por que que é importante? Porque talvez hoje, nesse exato momento, você não se sinta importante para pessoas da sua família. É isso mesmo. Talvez hoje, nesse exato momento, você não esteja se sentindo importante para pessoas da sua família, para pessoas com quem você trabalha, ou para quem você trabalha, ou com quem você mora. Talvez nesse exato momento você se sinta dessa forma. Porém, para Deus, você é importante. E isso é importante que você interne isso dentro de você. Por quê? Porque quando você começa a deixar de se sentir importante dentro de casa, para as pessoas que te rodeiam, ou etc., algo dentro de você vai morrendo. Algo dentro de você vai sumindo, vai desaparecendo, vai evaporando, e acaba que você vai se entristecendo, se desmotivando e quantas coisas mais. Essa é o bem da verdade. Ou de repente, além de você se sentir-se menos importante, ou não se sentindo importante de forma alguma, talvez até celebrado. Talvez você não se sinta celebrado por pessoas da sua família, por pessoas da sua casa. Pois é, ou com pessoas para quem você trabalha, ou com quem você trabalha. E talvez no seu pensamento, por conta disso, você também manifesta uma tristeza, uma angústia e tanta coisa mais. Ou talvez você é aquele tipo de pessoa em que se vê procurado pelas da sua família só quando precisam de você, e quando não precisam de você te rejeitam, te menosprezam, te ridicularizam, te colocam de canto, não te dão importância e nem valor algum. E ao você perceber isso,
você se sente usado, você se sente usada. E acaba que vai acontecer que, mais uma vez, lá está você triste, abatido e desmotivado com tudo isso. Pois é, talvez de repente você é aquela pessoa em que você traz alguns traumas do seu passado, talvez da sua infância, talvez da sua adolescência, ou talvez agora, nesse exato momento, por uma circunstância, por uma situação em que você mesmo esteja vivendo. Talvez seja mais ou menos assim. O bem da verdade que eu quero lhe dizer pelo Espírito Santo de Deus, que acima de tudo isso que o Espírito Santo acabou de falar, eu quero lhe dizer de todo o coração. Pois é, não eu, mas o Espírito Santo pela palavra de Deus. Deus te conhece pelo teu nome. Olha que coisa bonita. Diga: eu sou conhecido por Deus. Deus sabe o meu nome. E Deus faz menção todos os dias, pelo meu nome. Então dá para você imaginar, todos os dias Deus faz uma lista de chamada. Todos os dias Deus faz uma lista de chamada. Todos os dias Deus invoca o seu nome. Todos os dias, porque a Bíblia Sagrada diz, e se a Bíblia Sagrada diz, glória a Deus por isso, então isso alegra o meu coração. Isso alegra o meu coração. Talvez às vezes você anda meio frustrado, triste ou decepcionado, angustiado, ou seja lá como for, porque talvez tem pessoas que não sabem nem a data do seu aniversário. Talvez seja assim. Talvez pessoas da sua própria família. Talvez você até se prepara para que alguém te mande uma mensagem, ou te faça uma ligação, ou te faça uma surpresa, coisa semelhante, e quando de repente chega o dia, mais uma decepção. Pois o que eu quero lhe dizer é que às vezes você espera que ao menos nessa data de aniversário pessoas te celebrem. Mas o que eu quero te dizer pelo Espírito Santo é que Deus não precisa esperar a data do teu aniversário para te celebrar, porque Deus te celebra todos os dias. Deus te festeja todos os dias. Deus te comemora todos os dias. Dá para você imaginar isso? Desde o dia do seu nascimento, desde o dia que você nasceu, desde o dia em que Deus te trouxe a vida, até o dia da sua partida, Deus faz menção acerca do seu nome. E quando nós partirmos e a volta de Cristo chegar, não se preocupe, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus nos convocará e nos chamará pelo quê? Pelo nosso nome. Quer dizer, que mesmo na tua partida, na nossa morte, a Bíblia Sagrada diz que nem por conta disso Deus se esquecerá de mim, Deus se esquecerá de você. Oh, glória a Deus por isso. Pois é, olha que coisa interessante, né? Mesmo quando partirmos e pessoas deixarem de mencionar o nosso nome, tiverem uma vaga lembrança a respeito de nós, Deus não vai esquecer-se do meu, do teu, do nosso nome. Deus não vai esquecer-se nem do meu, nem do teu, nem do nosso nome. E Ele vai fazer menção do meu, do teu, do nosso nome. Isso é tão bíblico de um jeito que estava Lázaro já 4 dias sepultado. E a Bíblia diz que Jesus então pôs-se de pé e disse: retirai a pedra. E realmente assim o fizeram, retiraram a pedra, diz a Bíblia. E o que é interessante é que ele então estava de frente ao túmulo e ele disse o quê? Ei, quem está aí dentro morto, vem aqui para fora. Amém? Não, ele o chamou pelo seu nome. Lázaro, vem para fora. Mas se ali tivesse 2 Lázaro, e aí o que é que você me diz? Se ali tivesse 4 Lázaros, o que é que você me diz? Bem, talvez você diga mais ou menos assim, é claro, se tivesse 4 Lázaros, todos os 4 iriam ressuscitar. Não, não funciona desse jeito, não funciona desta maneira. Você tem que entender uma coisa muito importante. Quando Deus a mim me fez e quando Deus a você fez, Ele nos fez uno. E por sermos uno, por mais que existam outros com o mesmo nome ou sobrenome, ou seja como for, não importa.
Você tem que entender que Deus interage comigo, Deus interage conosco de forma individual. De forma individual. De forma individual. Por isso que você tem que entender que o perdão não é coletivo. O perdão é o quê? Individual. A salvação não é coletiva. A salvação é individual. O revestimento do Espírito Santo não é coletivo, é individual. Por quê? Porque Deus nos trata como indivíduos. Deus nos trata como indivíduos. E nesse Deus nos trata como indivíduos, então Deus nos trata de forma pessoal. Isso mesmo. E esse tratar de forma pessoal é justamente em que sentido? Em que sentido de que Deus conhece os seus pelo seu nome. Pelo seu nome. E isto é maravilhoso. Uau, como isso é extraordinário. É você introduzir isso dentro da sua mente, do seu subconsciente, de que ainda que pessoas que não te celebrem, ainda que pessoas não te festejem, ainda que pessoas não se lembrem de você, ou não te comemorem, ou seja lá como quer que seja como for, que não reconheçam o seu valor, que não dê valor ao que você faz, ou etc, seja lá como for, Deus age diferente. Deus age diferente. Nós temos que amadurecer. Diga para o seu irmão que está mais perto de você, diga, você tem que amadurecer. Sim, você tem que amadurecer. Por que eu estou dizendo que você tem que amadurecer? Você precisa amadurecer justamente nesse sentido. No sentido de quê? De que infelizmente nós focamos na direção errada. Nós focamos nas pessoas em busca de reconhecimento, em busca de agradecimento, em busca de aplausos, em busca de sermos festejados, em busca de sermos comemorados, em busca de tantas outras coisas. Algo que nós nunca vamos conquistar ou conseguir ou alcançar. Você tem que entender isto. Pessoas que hoje te olham com os olhares cheios de amor, pode ser que amanhã não te olhem mais assim. E aí, como é que vai ficar? A sua vida vai se definhar por conta disso? Você vai pôr uma corda no pescoço por conta disso? Claro que não. Eu estou lhe dizendo isso por conta de quê? Por conta de que muitas são das pessoas que elas esperam das pessoas o que só Deus lhes pode lhes dar. Só Deus lhes pode lhes dar. Claro que talvez você diga assim, não pastor, mas espera ainda, nós não temos como viver sem um amor efetivo, não temos como vivermos neste mundo, sabe? Sim, tudo bem, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que você não pode depositar a expectativa em absolutamente ninguém. Em absolutamente ninguém. Por quê? Porque as suas únicas expectativas só estarão sendo correspondidas de verdade naquele que te conhece todos os dias da tua vida, que é o próprio Criador, que te fez a sua imagem, a sua semelhança. Bem, em cima de tudo isto, eu vou mais uma vez aqui lhe fazer esta pergunta em nome de Jesus de Nazaré. Vamos lá. Quantos aqui verdadeiramente querem? Quantos aqui verdadeiramente recebem para a glória e louvor do nosso Deus? Que o Senhor nosso Deus diz: eu irei adiante de ti. Quantos recebem esta profecia? Que o Senhor irá adiante de ti, e Ele endireitará os teus caminhos tortuosos. Ele quebrará as portas de bronze. Ele despedaçará os ferrolhos de ferro. Ele vai te dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, com a única finalidade, para que tu saibas, para que tu entendas, para que tu compreendas. Glória a Deus por isso. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga: essa foi a melhor parte da mensagem. Agora nós vamos entrarmos na terceira resposta. A primeira resposta que nós já tivemos da parte do nosso Deus foi esta: por que Jesus não volta o quanto mais rápido? Porque muitas vezes o que é bom para mim, para alguns que ainda estão desviados, para outros que nunca aceitaram, não é bom. Então, em questão de salvação, não podemos pensarmos só em nós mesmos. A Bíblia diz que o nosso Deus busca, e é verdade, salvar o maior número de vidas que Ele puder salvar. A segunda resposta é esta, que nós acabamos de termos aqui, para louvor e glória do nosso Deus. Ele nos conhece pessoalmente. Ele nos conhece pelo meu, pelo seu, pelo nosso nome. Isso é maravilhoso. A terceira resposta talvez vá doer um pouco em você que está aí e você que está assistindo, mas eu espero que você assista e que abra o seu coração para entender o que Deus quer falar com você. A terceira resposta, por conta da demora da volta de Cristo, que nós no começo acabamos de falar, que é causada por nós mesmos. Nós somos o grande causador da demora da volta de Cristo. E quando eu digo nós, não é somente nós cristãos, mas os não cristãos também, tá bom? Os não cristãos também. E aí talvez você me pergunte: mas como assim? Por que o senhor está dizendo isto? Bem, eu quero que você leia mais uma vez esse versículo. Eu quero que você repita comigo. Vamos lá. Eu irei adiante de ti. Pronto, agora eu quero que você leia da seguinte forma: Deus irá adiante de mim. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. De novo. Mais uma vez. De novo. Só para cutucar com vara curta de novo. Você que está aí me assistindo, repita: Deus irá adiante de mim. Repita uma vez. Segunda vez: Deus irá adiante de mim. Terceira vez: Deus irá adiante de mim. Agora mais uma vez a igreja aqui, para eles não ficarem com inveja. Vamos lá. Deus irá adiante de mim. A pergunta que eu faço, a resposta está na Bíblia. Por que Deus precisa ir adiante de mim? Por que Deus precisa ir adiante de ti? Por que Deus precisa? Por que Ele precisa ir adiante de mim? Por que Ele precisa ir adiante de você? Por que Ele precisa ir adiante de todos e qualquer que seja o ser humano, qual seja ele, qual for? Qual é a finalidade disso? Qual é o propósito disso? Você pode ler aí a resposta? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. E endireitarei os caminhos tortuosos. Dá para você ler? E endireitarei os caminhos tortuosos. De novo. E endireitarei os caminhos tortuosos. Diga: agora eu sei. Diga: agora eu sei. Porque que Deus se dispôs a ir adiante de nós para endireitar as besteiras que nós fazemos. Se nós não errássemos tanto, com certeza a humanidade não errasse tanto, certamente Jesus voltaria mais rápido. Por que Ele então vai adiante de nós? Para endireitar os nossos caminhos tortuosos, para endireitar as besteiras que a gente faz nesta vida, por não consultá-lo, por não buscarmos nele com paciência a resposta, por assumirmos o controle do leme da nossa vida, por utilizarmos pessimamente o nosso livre-arbítrio
e de muitos erros que nós cometemos, que infelizmente faz-nos darmos uma volta enorme na vida, coisa que não nos era necessário. E aí então, vamos aqui, eu vou lhe dar um exemplo. De todos os exemplos, existe, dentre muitos que eu poderia lhe dar, Gênesis 50. Vamos aqui em nome de Jesus. Gênesis, capítulo de número 50. Fala de um homem chamado José. Por que que o Senhor vai adiante de nós? Para endireitar os meus, os teus, os nossos caminhos tortuosos, para endireitar as besteiras que nós fazemos. E quando eu estava orando ao Senhor, e eu perguntei a Deus: Senhor, por que que Jesus está demorando tanto para voltar? A terceira resposta foi esta: sabe por que que ele está demorando tanto a voltar? Sabe por quê? Porque vocês fazem muita besteira, vocês erram muito, e todas as vezes que vocês erram, vocês se desviam do caminho. E se ele voltar e pegar vocês, ainda como cristão, tendo errado, fora do caminho, vocês acham que porque vocês estão dentro de uma igreja, vocês vão subir? Isso eu estou falando em todos os aspectos da vida. Se você não sabe, nós seres humanos somos os maiores criadores dos nossos próprios problemas. E se nós somos os maiores criadores dos nossos próprios problemas, isso quer dizer então que em algum momento da nossa vida nós erramos. Nós erramos. Eu não vou enumerar problemas não, que eles podem ser conjugal, financeiro, pessoal, emocional, pode ser no trabalho, pode ser, não vou estar numerando aqui não. Mas dá para você imaginar, se a Bíblia diz que o Senhor vai à nossa frente, endireitando os nossos caminhos tortuosos, quer dizer, endireitando os nossos erros, isso vai se ter que levar tempo. Tem que se levar tempo. Você quer um exemplo? Vou lhe dar. A Bíblia diz que Deus, quando tirou Israel do Egito, você já deve ter lido já. A Bíblia diz que havia um caminho que era mais curto para Israel chegar até o Monte Sinai na terra prometida. É verdade ou não é? É. Mas a Bíblia diz que Deus os fez ir por um caminho mais longe, a fim de que eles não pudessem ver a guerra e nem as dificuldades, a fim de que eles não passassem a mão pelos pés. Quer dizer, ainda que o caminho podia parecer mais curto, na verdade ia se tornar mais comprido, ia se tornar mais longo, ia se tornar muito maior. É interessante isso, né? É impressionante isso. Olha só o que é interessante, porque aqui a Bíblia vai falar de um homem chamado José. Um homem chamado José. Um homem que precisou superar a mágoa, ressentimento e decepção. Todos nós sabemos da história de José, sim ou não? Todos nós sabemos da história de José. José era um pastor de ovelhas, assim como seu pai. Todos nós sabemos disso. No caso, o pai dele era Jacó, Israel. Até que a Bíblia Sagrada diz que ele teve um sonho. E que sonho ele teve? Só que a Bíblia diz que ele, por conta própria, ele se apressou em contar o sonho. Foi Deus quem pediu que ele contasse o sonho que o próprio Deus o tinha dado? Não. Então ele mesmo vai se instruir a ele mesmo, e ele vai chegar até os seus irmãos, e ele vai contar o que ele tinha sonhado. Na mesma hora que ele começa a contar o sonho que ele teve, a Bíblia diz que agora ele, sem perceber, vai despertar nos seus próprios irmãos a inveja. Olha só, ele já começando a causar para ele mesmo um problema.
O sonho, sim, se cumpriu, claro que se cumpriu. Mas não venha você me dizer que Deus, claro que sabe todas as coisas, e que não pode, em hipótese e circunstância alguma, atrapalhar em nenhuma das minhas, nem das tuas, das nossas decisões. Deus, Ele não pode intervir em nenhuma decisão minha. Eu tenho livre-arbítrio, você também o tem. O que Deus pode é nos instruir, o que Deus pode é tentar de alguma forma nos abrir o nosso entendimento, mas a decisão final, quem é que toma? Somos nós. O próprio Deus diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Porém, se não quiserdes, a Bíblia Sagrada diz: se não quiserdes me ouvides, sereis devorado pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus nos traz aqui várias instruções antes de tomarmos qualquer decisão. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13, a Bíblia Sagrada diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme ao mandamento será galardoado. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: o que despreza a palavra perecerá. E esse ato de desprezar é para os que conhecem e para os que não conhecem, porque Deus julgará o homem até por ter ele a Bíblia e não a ler, ou não a ter, mas achar que o sapato é mais importante do que uma Bíblia. O que é mais interessante é que às vezes nós meio que não percebemos isto. Deus está dizendo: eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos. Quer dizer, sabe por que eu demoro tanto às vezes até te abençoar? Por conta das inúmeras besteiras que você faz, por conta dos inúmeros erros que você pratica. Por conta dessas besteiras e por conta desses erros, eu vou ter que consertá-los, eu vou ter que repará-los, eu vou ter que traçar um outro caminho que eu não queria para você. Esse caminho vai ser torto, vai ser doloroso para você, esse caminho vai ser meio apertado para você, até que você possa voltar de novo ao caminho, para que eu possa cumprir então um propósito que eu, antes da sua existência, já tinha decidido por você. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo foram chamados aos seus propósitos. Está na Bíblia Sagrada. A trajetória de José é um dos maiores exemplos. Ele agora conta também para os seus pais. Está na Bíblia. Ele não se contenta só em contar para os seus irmãos, que já traz a inveja dos seus próprios irmãos. Agora ele conta para os seus pais. Deus pediu que ele contasse o seu sonho para os seus pais? Não, mas a Bíblia diz que seus pais, ouvindo o sonho, guardaram aquilo em seu coração. Está na Bíblia, ao ponto até de dizer, quer dizer então que nós nos prostraremos e nos curvaremos diante de ti? Quer dizer, Deus não pediu, Deus deu a ele o sonho, mas ele se antecipou em falar. Tudo bem, talvez você diga: claro, mas José não sabia do que iria acontecer. José não sabia que os seus irmãos iriam despertar em si a inveja. Ele não sabia que o seu próprio pai iria ficar com o olho alto, outro baixo. Espera ainda, que negócio é esse? Porque a última vez que eu tive um sonho, eu tinha uma pedra como travesseiro, e eu vi uma escada que vinha do topo do céu até a terra, anjos que subiam, anjos que desciam, e eu sei que Deus cumpriu exatamente aquilo que ele prometeu. Eu sei disso. O que é interessante, que o que nós estamos querendo entender aqui é, espera ainda, por que Deus precisa ir adiante de nós? Está na Bíblia. Para consertar os meus, os teus, os nossos erros, para consertar as minhas, as tuas, as nossas besteiras, das quais infelizmente nós nos antecipamos, passamos as mãos pelos pés, tropeçamos, e por conta disso acabamos que criamos para nós mesmos os nossos próprios problemas. E o que é pior é que a bênção que era já para ter chegado, ela agora vai ter que demorar mais um pouco, até que Deus nos leve de volta ao caminho de novo, até que isso aconteça. Então a trajetória de José é algo excepcional. Por quê? Porque agora a Bíblia diz que os seus irmãos vão vendê-lo como escravo.
Será que estava nos planos de Deus? Eu vou dar o sonho para José, José vai sonhar, tudo bem, glória a Deus por isso, amém. Mas os meus planos eu vou fazer os irmãos de José vendê-lo como escravo. Você acha que estava nos planos de Deus isso? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza, porque as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores. E talvez você diga assim: não, mas espera ainda, eu discordo do Senhor, porque José tinha que passar pelo que passou, até para que ele pudesse chegar onde chegou e se tornar o líder que ele se tornou. Quer dizer então que, se Deus quiser me promover, então ele vai, primeiro de tudo, planejar o sofrimento? Eu acredito, biblicamente falando, em que a própria palavra de Deus diz de forma bem clara que o sofrimento quem causa não é Deus, somos nós mesmos. Nós causamos os nossos próprios sofrimentos. Somos nós que causamos os nossos próprios sofrimentos. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E esse é o bem da verdade. Não tem esse negócio de que não, é porque eu precisava passar por isso. Não, isso é aceitável. Nós abrimos a boca e dizemos assim: não, é porque nós tínhamos que passarmos por isso. Claro, não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Claro que não tinha outro jeito. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu passei 6 meses me vestindo de pano de saco, por conta de que eu me meti dentro de uma dívida que aos olhos humanos parecia impagável. Mas por conta de quê? Por conta de eu ter desobedecido a palavra de Deus. Porque Deus diz para não ficar por fiador do seu próximo. A Bíblia Sagrada diz em várias e várias vezes. A Bíblia Sagrada diz para que o tal não venha se enfadigar de ti, não pagando a dívida, e tu tenha que vender até a cama de dormir. Está na Bíblia. Fui eu que descumpri. E agora eu passei 6 meses de pano de saco, clamando a misericórdia do alto. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa, me ajuda. Senhor, eu estou sem condição, não estou conseguindo. Senhor, me ajude, eu lhe peço. Senhor, é muito feio eu ser teu servo com o nome sujo no Serasa, no SPC 011, 011, 011, 011. Senhor, está repreendido, Senhor. Até que Deus, com sua graça e misericórdia, depois de 6 meses, será que eu não poderia ter investido esses 6 meses de pano de saco para outro propósito da minha vida? Será que eu não podia ter investido esses 6 meses de pano de saco para minha edificação espiritual? Será que eu não poderia ter investido esses 6 meses de pano de saco para um revestimento do alto? Claro que sim, mas eu tive que usar esses 6 meses de pano de saco para sair de um problema que eu mesmo me coloquei, em que até então pedindo a Deus a intervenção para que aquele problema fosse resolvido. Então, na verdade, os meus passos, as minhas atitudes se tornaram-se tortuosas. E agora Deus iria diante de mim para quê? Para endireitar as besteiras que eu fiz. Para endireitar as besteiras que eu fiz. Isso é o bem da verdade. Pois é, ele agora vai ser vendido como escravo. E o que é mais interessante é que, sendo ele vendido como escravo, ele agora também vai para a casa de Potifar. E chegando lá, a esposa de Potifar vai dar em cima dele. E ele então se recusa, foge e corre. E agora o que é que vai acontecer? A própria esposa de Potifar vai acusá-lo de uma coisa que ele não fez. Olha que coisa terrível. Olha que coisa horrível. Porque na verdade um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. E está escrito: até que então, de muito passar, agora ele vai ser colocado no calabouço, dentro da prisão, dentro da cadeia. Será que tudo isso estava realmente nos planos de Deus para José? Será que foi Deus que planejou tudo isso para José? Será que Deus planejou: olha, eu vou dar o sonho para ele, mas dentro desse sonho que eu vou dar de sofrimento para ele, olha, você não tem ideia, viu? Não. Deus deu o sonho. E eu acredito, Deus sabe como eu creio, que Deus tem os seus meios para trabalhar. Sim, Ele nos molda, Ele nos lapida, Ele nos transforma. Eu também acredito nisto. Mas a maneira de Deus lapidar, a forma de Deus trabalhar em nós, na maioria das vezes se torna por conta dos erros que nós mesmos praticamos. Por exemplo,
Para Adão e Eva, Deus tinha planejado a morte? Deus tinha planejado roupa? Para Adão e Eva, Deus tinha planejado a morte do cordeiro? Não. Quem foi que fez com que Deus viesse com segundo plano para endireitar os caminhos tortuosos de Adão e Eva? Quem foi? Eles mesmos. Eles mesmos. Eles próprios. E isso é o bem da verdade. E é o que nós não queremos ouvir. E é o que ninguém quer ouvir. É o que ninguém quer escutar. E esta é a verdade, irmão Michael. Ninguém quer ouvir isso não, porque não dá para dar um glória a Deus, um aleluia, um bendito seja o nome do Senhor. Eita, mas esse culto chega, eu tô, olha, fogo puro, aleluia, Jesus. Não, ninguém quer isso não. E o bem da verdade é que ninguém realmente quer saber disso. É interessante que ele na prisão, ele na cadeia, agora sim, é mais ou menos assim, bem, agora eu vou começar a endireitar as besteiras que José fez. Agora eu vou endireitar as besteiras que José fez. Aí Deus faz Faraó ter um sonho. Agora, para a glória e louvor do nosso Deus, Deus através de José revela o sonho. E agora a Bíblia Sagrada diz que vem a ascensão de José ao poder. Logo depois a nomeação de José como governador do Egito. E agora então vem o reencontro com seus irmãos. Agora vem um reencontro com seus irmãos. E olhe para cá, por gentileza. É exatamente aqui onde nós vamos ler agora. Agora vem um reencontro com seus irmãos. Dá para você imaginar você ter passado por tudo que você passou? Pensa comigo. Eu vou terminar já. Você ter passado por tudo que você passou. Irmão, tem coisa melhor do que você não ter de culpar outros pelo seu sofrimento? Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Você jogar na cara da pessoa, você dizer, eu só estou assim por sua culpa, eu só estou assim por sua causa. Tem coisa melhor do que isso? Mas não tem mesmo, meu irmão. Não tem mesmo. E agora o que é interessante é que ele vai ter o reencontro com seus irmãos. Seus irmãos vão até ele, porque a fome agora afligiu a terra, e eles vão lá para ver se trocam por cereais, etc, aquele negócio todo. José, quando os vê, finge que não os conhece, nós sabemos de toda a história. E aí de repente eles retornam. Agora José prende a um dos seus irmãos, que era o irmão mais moço, faz com que eles então voltem e tragam consigo seu pai, até que então ele se revela para os seus irmãos. Só que agora a coisa é diferente. Por quê? Porque ele tem o poder nas mãos. Antes quem tinha o poder nas mãos eram seus irmãos. Antes quem tinha a autoridade nas mãos eram seus pais. Agora a coisa inverteu. Quem tem autoridade e quem tem poder é José. José está em cima da carne seca. José agora está com tudo ou nada. Agora José pode pisar, humilhar, envergonhar, esculachar, passar no chão, cuspir, mandar matar. José podia fazer o que quisesse, meu irmão. Era governador no Egito. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? Bastava José abrir a boca e dizer que todos os que estavam ali eram pastor de ovelhas. Você sabia disso? Era. A Bíblia diz que uma das orientações de José para os seus irmãos e para o seu pai foi: não digam a ninguém que vocês são pastores de ovelhas. Porque desde aquele tempo Satanás já usava pessoas para perseguir pastores. Ainda hoje é nos dias assim. Desde aquele tempo Satanás já usava pessoas para poder perseguir pastores. E uma das instruções de José a seu pai e a seus irmãos foi: por nada diga que vocês são pastores de ovelhas. Porque para eles, para no caso Faraó, ovelhas, meu pai do céu. Então eles dizerem que eram pastores de ovelha era o fim do mundo. Foi uma das instruções que José deu. Só que o que é interessante é que o que nós estamos vendo aqui é que olha o tempo que não passou para Deus endireitar as besteiras que José fez. Claro, graças a Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus da mesma forma. E eu estou aqui para dizer para você que está aí me assistindo,
Talvez você esteja dizendo, e você que está aqui também, digo para mim mesmo também. Talvez nós estamos tristes porque estamos achando, nossa, está demorando tanto. Como está custando, meu Senhor? Como está custando cumprimentos das promessas do Senhor na minha vida? Pois é, sabe por que está demorando tanto? Porque infelizmente nós tomamos atitudes e assumimos comportamentos esses que infelizmente causaram toda esta demora. Mas eu quero que você entenda e receba no seu coração que em nome do Senhor dos Exércitos, descansa. Pode estar demorando como tiver, mas uma coisa Deus diz, em que tanto eu quanto você que está aí, que os propósitos de Deus não serão frustrados, e os propósitos de Deus e os planos de Deus se cumprirão. Aplauda o Senhor bem forte. Se cumprirão. Mas não quer dizer que precisava levar esse tempo todo. Quem está entendendo aqui alguma coisa, dá um glória a Deus. Não precisava que demorasse esse tempo todo. Não precisava que demorasse esse tempo todo. Não precisava. Mas não precisava mesmo. Só que aí o que é interessante é que ele tem um reencontro com seus irmãos e tem a revelação da sua identidade a seus irmãos. Até que ele diz, olha, eu sou José. Eu sou José. Ora, dá para você imaginar o que não passou na mente de seus irmãos? Agora já deu. Agora pronto, porque agora ele tem autoridade, nós somos quem? Ninguém. Ele vai nos mandar matar, nos pisotear, nos envergonhar e fazer o que ele bem quiser conosco. E até que então, é sobre isso que eu quero terminar, em nome do Senhor Jesus. Porque aqui no capítulo de Gênesis 50, versículo 15, a Bíblia diz assim, olha só, vamos lá rapidinho. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, quando eles viram que o pai de José, que era também o pai deles, tinha falecido, eles se reuniram e começaram a conversar entre si, e disseram, porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. É impressionante, sabe o que é? É que muitas vezes nós erramos, e muitas vezes porque nós erramos, nós sempre procuramos alguém para pormos a culpa. Se nós olharmos com o olhar de Deus, para pensar, se nós olharmos com o olhar de Deus, e se agora de repente José, que nós sabemos da história, José não reteve o perdão, José era o quê? Perdoou, foi ou não foi? Nós já sabemos da história já, nós temos ela concluída já, terminou a história. Mas se nós olharmos com o olhar de Deus, a pergunta que eu faço é a seguinte, vamos aqui, preste atenção, olha para cá por favor, preste atenção, vamos olhar ao olhar de Deus, ao olhar de Deus. Se José não perdoa seus irmãos, aos olhares de Deus, José teria motivos para fazer isso? Sim ou não? Preste atenção. Ao olhar de Deus, se José não perdoa seus irmãos, José teria motivos para fazer isso? Olhe para cá e preste atenção, você que está aí do mesmo jeito. Porque a resposta dessa pergunta depende de todo o ensinamento que Deus está lhe dando hoje. Aos olhos de Deus, se José não perdoa seus irmãos por tudo que fizeram com ele, aos olhos de Deus, José teria ou não teria motivos para fazer isso? E aí? O que vocês me dizem? Coluna do meio não aceito. Errar é humano. Ficar calado,
E aí? Deus estará agora vendo José, está vendo seus irmãos, Deus sabe tudo que seus irmãos lhe causaram, e de repente José bate o pé e não os perdoa. Aos olhos de Deus, isso era motivo certo, concreto, de José não perdoá-los? Sim ou não? Eu vou responder: não. Por quê? Porque não foi José, não foi os irmãos de José que lhe causaram todo o sofrimento por qual ele passou. Quem foi? Ele mesmo. Ele mesmo foi o grande causador de tudo que ele passou. Por que Jesus Cristo pôde ser o nosso Salvador? Se Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, não nos tivesse perdoado, pense como José. Olhe para José e olhe para Jesus. Olhe para cá. Vamos aqui. Vamos assemelhar as coisas? Vamos ou não vamos? Vamos assemelhar as coisas? José e Jesus de Nazaré. Vamos lá. Vamos aqui. Quantos irmãos José tinha? E com ele, quantos eram? 12. Quantas eram as tribos pertencentes a Jesus? 12. Muito bem. Ok. Glória a Deus. Muito bem. Está certo. Vamos um pouco mais à frente aqui assemelhar José e Jesus de Nazaré. Então 12 já está empatado aí no tamanho. Ok. Muito bem. Por quantas moedas José foi vendido? 30. Por quantas moedas Jesus de Nazaré foi vendido? 30. José foi para a prisão. Jesus foi para onde? Para a prisão. Jesus poderia ter assumido o seu lugar de rei aqui na terra. Foi diferente de José. Ele não quis assumir. Ok. Jesus de Nazaré foi crucificado, condenado pelo que fez ou pelo que não fez? E aí? Jesus de Nazaré foi condenado pelo que fez ou pelo que não fez? Pelo que não fez. Ele pecou? Ele errou? Ele fez alguma coisa errada? Não. Agora ele olha para mim, ele olha para você. Nós somos os irmãos de José. Nós somos os irmãos de José. A pergunta que eu faço é a mesma que eu fiz acerca de José. Aos olhos de Deus, se Jesus não nos perdoa, ele teria ou não teria razão para fazer isso? Teria. Mas assim como José escolheu perdoar a seus irmãos, Jesus da mesma forma escolheu nos perdoar. Oh, glória a Deus. Escolheu nos perdoar. Mas eu quero terminar aqui, sabe por quê? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque olha só o que a Bíblia diz. Portanto, mandaram dizer a José, versículo 16: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Conversa, porque o pai deles não tinham dito nada. Mas eles estão com medo, por quê? Porque na mente deles, agora que o pai deles morreram, José vai se aproveitar, e José então vai agora maltratar os seus irmãos por conta de todo o mal que eles tinham feito. Aí diz aqui: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te
que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Talvez você está sofrendo por um erro de uma pessoa. Talvez você está passando por uma situação difícil, porque talvez você também deu motivos para estar passando pelo que está passando. E você está rangendo os dentes. A pergunta que eles estão aqui dizendo é: perdoa, rogo-te, primeiro, pela transgressão de teus irmãos. Segundo, pelo seu pecado. Terceiro, porque te fizeram mal. Perdoa. E aí naquele momento vem na tua lembrança tudo que fizeram com você. Tudo. E na sua mente você pensa assim: nossa, mas a única coisa que eu fiz foi contar meu sonho. A única coisa que eu fiz foi contar um sonho. Que mal tem isso? Que mal ter eu ter contado o meu sonho? Não há motivos para eles terem feito comigo o que fizeram só porque eu contei meu sonho. Não há motivo para isso. Não há motivo para isso. Não há motivo. Pois é. Talvez seja esse aqui o pensamento de muitos Josés da vida nos dias de hoje, por não conseguir perdoar o erro de seus irmãos, o pecado de seus irmãos, a transgressão de seus irmãos. Talvez seja o grande erro de muitos Josés nos dias de hoje. E o que foi que aconteceu? E José chorou quando eles lhe falavam. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Bem, agora eu vou tirar uma casquinha, né? Agora eu vou tirar uma casquinha deles. Sim, porque agora eles vieram e se prostraram diante de mim. É hora de eu humilhar, é hora de eu pisar, pisotear. Tá vendo, ó? Tá vendo aí? Agora é a hora. Agora eu estou por cima. Estou com a faca e o queijo na mão. Agora deixa comigo que eu vou arrebentar. Está com a faca e o queijo na mão, meu filho. E Deus só olhando lá de cima, só observando. Assim como Deus não interrompeu, assim como Deus não impediu ele contar o sonho, sem que Deus não tivesse mandado contar, mas sim esperasse e guardasse no seu coração aquilo, como José fez, como Jacó fez. A Bíblia diz que Jacó guardou no seu coração. Lê na Bíblia se Jacó revelou para alguém o sonho que ele teve. Lê na Bíblia. Em nenhum versículo da Bíblia você vai ver Jacó revelando, falando o sonho que ele teve para quem quer que fosse. Você já notou isso na Bíblia? Mas José vai contar. O filho de Jacó conta. É interessante, não é isso? Só que aí você talvez diga: mas Jacó passou por muitos apertos. Claro que ele passou por muitos apertos. Ele passou exatamente a semelhança de tudo que ele causou ao pai dele e ao irmão dele. Não enganou o pai? Labão também o enganou. Não passou a perna no irmão? Então Labão passou a perna nele também. A mesma coisa, não mudou nada não. O que ele fez, ele passou. Mas Deus também não precisava que ele, Jacó, tivesse passado a mão pelos pés, porque Deus já tinha falado para a mãe de Jacó em que o segundo iria ser superior ao primeiro, que o que iria nascer por segundo ia ser o manda-chuva. Ele é que quis dar uma ajudinha a Deus e causou tudo o que causou na vida dele. Aí Deus teve que ir à sua frente para endireitar os seus caminhos tortuosos. Versículo de número 19. E José lhe disse: o que foi que José disse? Não temas, porventura estou em um lugar de Deus. Não temas, porventura estou eu no lugar de Deus. Rapaz, o diabo gosta de nos exaltar. O diabo gosta de nos levarmos a pensarmos que somos Deus.
Porque só Deus pode perdoar ou não perdoar pecados, porque Ele é o único que não erra. O diabo gosta de nos levarmos a ser Deus, de nos fazermos nos sentirmos Deus. O diabo gosta disso, de que retemos o perdão pela uma ofensa sofrida, pela uma ingratidão sofrida, pela uma palavra que maltrata, que machuca, que magoa, que ressente. Pois é, o Satanás, aquele infeliz, gosta de nos tentar nos levarmos a nos sentirmos Deus. Porque até onde eu sei, no Novo Testamento, até os fariseus diziam: como pode esses perdoar pecado? Porque só Deus pode perdoar pecados. Se Deus é o único que pode perdoar, Deus também é o único que também não precisa perdoar. Interessante, né? Como Satanás gosta de nos tentar nos levarmos a nos sentirmos Deus. Essa é a verdade. Sabe, todo o problema que nós estamos passando, nós não precisaríamos estarmos passando por eles, não. Se nós tivéssemos ouvido mais a Deus e obedecido mais a Ele, ou conhecendo um pouco mais da palavra dEle. E agora Deus está tentando endireitar teus caminhos tortuosos, meu irmão. Deus está tentando consertar os teus caminhos. Deus está tentando consertar os meus caminhos. E eu peço: Senhor, conserta os meus caminhos. Já chega, já basta. Já chega de tanto sofrimento, já chega de tanta luta. Sim, eu já aprendi. E eu já sei que se eu cometer esse erro mais uma vez, eu sei pelo que eu irei passar. Então, Senhor, já chega, já basta, tá bom, é o suficiente já. É o suficiente. O que é interessante, né? Porque ele diz aqui, ó: e José lhe disse: não temas, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Deus fez o que, pessoal? Endireitou os caminhos tortuosos. Vocês intentaram mal contra mim, mas fui eu o grande responsável. Fui eu o grande responsável. Eu não precisava ter passado pela metade do que eu passei para chegar onde eu cheguei, não. Porque eu tenho certeza que Deus tinha outros planos para mim. Eu é que infelizmente tomei atitudes erradas, fiz o que não era para ter feito, fui um menino inocente, inexperiente, fui lá e contei o sonho, está aí, ó, o que foi que aconteceu? Eu despertei em vocês a inveja, e está aí o que foi que houve. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então Deus já sabia que José ia estar um dia como governador do Egito, e eu sei que Deus tinha outros meios de prepará-lo, Deus tinha outros meios de trabalhar na vida dele, mas só que ele teve que ir à sua frente endireitar as besteiras que ele mesmo causou, só em ter contado o sonho quando não era para ter contado. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus, porque a Bíblia Sagrada diz que agora é interessante, porque aqueles que outrora o sustentavam, agora vai ser sustentado por ele. Interessante, não é isso? Porque está aqui, ele mesmo diz. E eu termino aqui, em nome do Senhor Jesus, termino aqui só lendo uma coisa. Onde foi que tudo isso começou? Olha só escuta, depois você procura aí na sua Bíblia, tá bom? Amém? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha como foi onde tudo começou. Gênesis capítulo de número 41, versículo 50. É interessante, né, que o capítulo é o 50 e o versículo aqui é o 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome.
que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer, até que enfim eu entendi que eu fui o responsável por tudo que passei. Versículo 52. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Na terra da minha aflição. Quer dizer, na terra em que eu mesmo tornei para mim terra de aflição. Quando Deus fez o jardim e pôs Adão e Eva lá dentro, era para ser essa aflição toda que nós passamos? Era para ser esse sofrimento todo que nós passamos? Preste bem atenção, acabou. Quando Deus fez o jardim, colocou Adão e Eva lá, Deus projetou, planejou e quis toda essa aflição que nós passamos, todo esse sofrimento que nós passamos, brigas, contendas, intrigas, invejas, ciúmes, morte, enfermidade, tudo que não presta está aqui, tudo que não presta. Deus projetou, planejou? Não. E por que infelizmente até hoje isso acontece? Por que mesmo Cristo, nosso Senhor, o próprio Deus, morreu na cruz? Você ficou sabendo disso? Que Deus morreu na cruz? Ficou sabendo, irmã? Que Deus morreu na cruz, e mesmo Ele morrendo na cruz, Ele endireitou tudo, endireitou as coisas? Isso aqui voltou a ser um jardim de novo? Voltou? E por que não voltou? Sabe por que não voltou? Porque infelizmente nós continuamos fazendo as mesmas besteiras. Porque infelizmente nós continuamos cometendo os mesmos erros. Infelizmente. Mas não se preocupe não, porque Deus vai a minha, a sua, a nossa frente, endireitando as besteiras que nós fazemos. Diga glória a Deus por isso e aplauda o Senhor bem forte. Deus falou com alguém aqui hoje? Deu para entender alguma coisa? Sim ou não? Então põe a mão no teu coração e diga: Pai, a oração que eu faço nessa noite, perdoa-me por todas as besteiras que eu pratico, pelos erros que eu cometo, que causam-me a mim mesmo o meu próprio sofrimento e atardam os teus milagres para mim. Perdoa-me, endireita os meus caminhos, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte. Meu irmão, eu posso ser sincero para você, de todo o meu coração. Talvez você faz o seguinte, eu não sei o porquê, mas se você puder ainda essa semana ou semana que vem, amanhã eu vou postar essa mensagem, em nome de Jesus. Assiste ela de novo, mas assiste com o coração aberto mesmo, de todo o teu coração.